Então, boa noite. Meu nome é Marina Baltar e eu vou apresentar sobre o capítulo 4 junto à Tainá. Quem participou da elaboração desse artigo foi a Jéssica Lima, eu, a Marina Baltar, a Tainá, que irá apresentar a parte sobre pedágio e as conclusões, e o Vitor Hugo Souza de Abreu, que é quem está fazendo a moderação da sala. O nosso capítulo fala sobre a cobrança dos veículos individuais pelo uso do solo, mais especificamente sobre duas práticas, que é o estacionamento rotativo e o pedágio urbano. Então, o que se acreditava antigamente, né? Se acreditava que a gente tinha um congestionamento, e qual era a solução? Antigamente não, né? Que a gente ainda faz isso com frequência. A gente acredita que a solução para melhorar o congestionamento, muitos acreditam, que é aumentar a capacidade da via. Só que a partir do momento que a gente abre novas vias, aumenta a capacidade da via, a gente termina levando ao espraiamento urbano. Então, as cidades ficam cada vez mais esvaziadas, mais mal distribuídas, e isso aumenta a distância e o número de deslocamento, geralmente de veículo particular. Isso só leva mais ao congestionamento. Então, quando a gente abre uma via nova, a gente termina incentivando mais pessoas utilizarem o veículo particular e utilizarem aquela rota. Então, rapidamente, aqueles congestionamentos que eram vistos antigamente são vistos novamente, né? Então, o que hoje em dia se deve fazer para evitar esse ciclo vicioso do congestionamento? É o gerenciamento de demanda. O gerenciamento de demanda tem como objetivo reduzir a quantidade de viagens feita por automóvel e incentivar a utilização de modos de transporte mais sustentável, então, o transporte público e os transportes ativos. E as duas boas práticas que a gente traz nesse capítulo estão ligadas ao gerenciamento de demanda, que é o estacionamento rotativo em vias públicas e o pedágio urbano. Falando especificamente sobre estacionamento rotativo, o grande problema é que se a gente deixa indiscriminadamente o estacionamento na via, ele termina não sendo rotativo. A pessoa chega no começo do dia, estaciona e passa o dia todo lá estacionada. Então, aquelas vagas ficam sendo ocupadas só por uma pessoa, uma vaga que deveria ser pública. Além disso, quando a gente não tem fiscalização de estacionamento, muitas vezes as vagas preferenciais não são respeitadas. Então, isso termina gerando a dependência ao automóvel, estacionamentos superlotados e número de vagas insuficientes para atender a demanda, porque como as pessoas passam o dia todo estacionado, não há uma rotatividade, a gente termina não atendendo a demanda por estacionamento. Então, o que é o estacionamento rotativo? É a regulamentação do estacionamento de veículos particulares em vias públicas por um determinado período de tempo, e isso deve ser sinalizado com a placa mostrada ao lado. Ao lado não, né? Na apresentação, ao lado do texto. E qual é a importância da gente gerenciar o estacionamento? Primeiro, a gente desencoraja o uso do veículo particular motorizado, principalmente nas viagens pendulares. Aquelas pessoas que saem logo cedo de casa e passam o dia trabalhando e o dia com aquele carro estacionado na rua, né? Sem movimentação. Então, a gente consegue aumentar a dinâmica dos estacionamentos, aumentar a acessibilidade da área e melhorar a fiscalização, porque a partir do momento que a gente tem um estacionamento rotativo realmente funcionando, realmente bem gerenciado, a gente precisa de fiscalização. E quem já fez? Muitas cidades no Brasil, a gente sabe que já tem o estacionamento rotativo, o cartão verde, o cartão azul, cada lugar tem seu nome, zona azul. Mas no livro, especificamente, a gente optou por trazer São Paulo, Campo Grande e Juiz de Fora, que são cidades de tamanhos diferentes e que trouxeram soluções diferentes. E o que a gente aprendeu com essas experiências? Primeiro, eu acho que sempre que a gente fala de transporte, a gente precisa entender a característica do lugar que a gente está trabalhando. Então, para a gente definir como vai funcionar o estacionamento rotativo ali, a gente precisa entender qual é a característica daquela
demanda, né, daquele local. Por exemplo, num parque, a gente deve deixar o estacionamento por mais tempo do que numa região de comércio. Outra coisa, o comércio da região, que algumas vezes é resistente sim na implantação, é o maior beneficiado, porque você consegue fazer rotatividade da vaga, então ele tem mais gente acessando o comércio. Fiscalização é essencial, senão vão ser só placas sem funcionalidade. E é preciso existir meios de pagamentos que atendam a todos. Nem sempre ter só o aplicativo funciona, ou você ter que já ter uma tagzinha, o visitante, como ele vai fazer? Então, a gente precisa se preocupar em atender toda a população que pode precisar daquele serviço. E agora eu vou passar para a Tainá. Obrigada, Marina. Então, na segunda parte da nossa apresentação, a gente vai falar de pedágio urbano, que é outro mecanismo de gerenciamento de demanda. E aí, qual que é a problemática por trás do pedágio urbano? É que o excesso de uso das vias públicas nos horários de pico gera congestionamento. E o que acontece por conta desse excesso de uso nos horários de pico? A gente tem um aumento nos tempos de deslocamento, e aí não só dos veículos particulares, mas também no transporte público coletivo. A gente pegou uma imagem que tem um ônibus ali no meio, e em muitas cidades os ônibus e o transporte coletivo no geral não roda a sua linha inteira numa faixa exclusiva. Muitas vezes ele vai compartilhar a faixa com veículos particulares. E aí ele acaba também ficando preso no congestionamento e aumentando o tempo de viagem das pessoas que decidiram usar o transporte público. A gente também tem um aumento... A gente também tem um aumento das emissões de gases de efeito estufa, não só porque os deslocamentos vão demorar mais tempo, mas porque os carros ficam naquele anda e para, que acaba gerando mais emissões, e o uso ineficiente das vias. Às vezes você tem uma ambulância que precisa passar, que precisa atender alguém num horário de pico e ela não consegue passar porque está tudo congestionado. E o que é, então, o pedágio urbano, né? Muitas vezes a gente fala pedágio, já pensa em estrada, acha que vai ter uma construção daquelas cabines, mas é algo mais simples, né? É só a cobrança pelo direito de circular em alguma parte do território urbano em um período do dia. E aqui é importante uma parte do território e um período do dia, porque não é a cidade inteira que precisa ser taxada. O importante é taxar aquelas regiões que concentram maior destino de viagens, que concentram empregos, e nos períodos de maior movimentação também. Então, as cidades normalmente escolhem desde o período do pico da manhã até o pico da tarde, como nessa imagem que a gente trouxe, que o horário de taxação vai das 7 da manhã às 6 da tarde. E qual que é o objetivo, então? É precificar as externalidades causadas pelos congestionamentos. No momento em que você, pessoa, decide fazer uma viagem com seu automóvel, você está gerando custos externos para outras pessoas, você está gerando congestionamento, poluição, barulho, e você não está pagando por esses custos externos. E o pedágio urbano é uma maneira, então, de fazer você pagar por esses custos externos. E ao você ter que pagar por esses custos, a sua viagem particular vai ficar mais cara. Então, oferta e demanda, se a viagem está mais cara, normalmente a gente tem uma redução no número de pessoas que vai decidir fazer aquela viagem. E, por fim, o pedágio urbano também consegue gerar recursos para que o transporte público seja melhorado e ampliado. Quem já fez? Infelizmente, a gente ainda não tem casos de pedágio urbano diretamente implementados aqui no Brasil. Então, a gente trouxe alguns exemplos de cidades no exterior que já implementaram. Então, Singapura foi muito pioneira com essa política, implementando o pedágio urbano em 1975. Londres implementou, e talvez seja a cidade mais famosa por ter um pedágio urbano, em 2003. Estocolmo implementou em 2007, depois de um momento de teste. Então, lá eles não foram lá e implementaram, eles falaram, olha, a gente vai testar essa política por 7 meses. Se der certo, a gente implementa. E aí eles viram que funcionou, a população também entendeu que funcionou e apoiou que a política fosse implementada. E Nova York está sempre discutindo, já faz quase uns 20 anos que se discute esse tipo de política lá. Ainda não implementaram, mas parece que dessa vez vai. E o que a gente aprende olhando essas experiências internacionais? A implementação sempre vai gerar muita resistência política.
E por quê? Porque ela vai impor um custo para uma parcela minoritária, mas uma parcela até que poderosa e bem organizada da população, né, que são os usuários de carros, que são a minoria, a maior parte das pessoas não usa os carros para os seus deslocamentos diários. Então, ela vai impor custos a essa parcela, que faz muito barulho, mas ela traz benefícios para uma parcela majoritária, que é a parcela que não usa o veículo motorizado particular em todos os seus deslocamentos. E para que a população, então, abrace a ideia, é preciso enfatizar para onde vai a arrecadação do pedágio urbano. E aí, normalmente, essa arrecadação ela é carimbada, então o dinheiro do pedágio urbano vai para o transporte público, vai para a mobilidade urbana da cidade e consegue melhorar a mobilidade urbana. Então, isso é muito importante de ser enfatizado. Então, para concluir, a gente trouxe aqui um capítulo cujo foco é no gerenciamento da demanda para resolver a questão dos congestionamentos e não na ampliação da oferta da estrutura viária. E por que isso? Porque o custo privado das viagens individuais, né, o custo de você sair de casa com o seu automóvel, ele acaba sendo menor do que o custo social. Então, a gente precisa taxar o estacionamento que a pessoa tem na via pública, que parece ser gratuito, mas ele é um custo social, o congestionamento que a pessoa está gerando, que parece ser também gratuito, mas ele é um custo social. Então, esses mecanismos que a gente apresentou hoje, eles estão nesse sentido, né? São medidas para aumentar o custo privado, de forma que ele se aproxime mais do custo social. E aí, aumentando o custo privado, a gente desestimula o uso do transporte individual motorizado e estimula, então, o uso do transporte coletivo e ainda gera arrecadação para que a gente consiga investir no transporte público coletivo e na mobilidade urbana. E essa foi nossa apresentação, então todos os autores e autoras do capítulo agradecem, a gente deixa os nossos contatos se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre o assunto. Então agora acho que é passar para o Vitor para ele dar encaminhamento na dinâmica. Vou encerrar a apresentação aqui. Muito obrigado, meninas, pela participação de vocês. A apresentação de vocês foi ótima. A gente gostaria agora de abrir o microfone para alguém que queira fazer alguma pergunta às autoras ou algo relacionar algum aspecto que possa comentar, possa acrescentar. Esse espaço aqui a gente está destinando mais para discussão sobre o assunto, sobre o tema. Tem alguém com interesse de abrir o microfone e falar um pouco para a gente? Bom, como não apareceram pessoas, eu já estava meio que imaginando isso. Então, embora eu tenha sido um dos autores... Posso falar? Vai Posso ter fazer uma uma dúvida pergunta? aqui no chat também. Pode fazer. E o André falou, pode escrever, André, também. Pode escrever. Boa noite. Meu nome é Paulo, eu sou engenheiro de tráfego aqui. A gente faz bastante estudos de tráfego em São Paulo, né? Parabéns pela apresentação. E eu tenho uma dúvida em relação ao pedágio urbano. Posso fazer uma pergunta? Claro, Paulo. A minha dúvida é o seguinte, aqui no estado de São Paulo, existiu várias propostas de, por exemplo, pedagiar a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, a história do pedágio urbano com a CET aqui de São Paulo, né? E esbarrou em problemas de 30% da frota veicular está irregular, não pagam IPVA, daí a necessidade de botar cancelas nos pedágios, porque senão o pessoal foge. Então, tropicalizando, como é que tropicalizaria a ideia do pedágio urbano, na opinião de vocês, num país onde muita gente precisa do carro para trabalhar? Nós temos a maior frota de Uber do mundo. Isso é um problema social, né? E como vocês veem essa tropicalização? Você me traz exemplo de Singapura, né, que é uma super cidade, Estocolmo, Londres, né? Como vocês veem uma tropicalização disso e o peso social que isso tem para um país como o nosso, o Brasil? É isso, obrigado. Legal, Paulo. Ótimas provocações. Vou ver se eu
tem alguns caminhos aqui na sua pergunta. Acho que o primeiro passo é a gente não pode não implementar uma medida porque tem um problema de outra esfera, né? Então, acho que a questão de que os veículos não estão licenciados, tem algum problema com os veículos, eu acho que isso não poderia ser um empecilho para que a gente não implemente uma política que a gente sabe que funciona, pelo menos funciona em outros lugares do mundo. Então, acho que hoje, quando a gente pega, e olha especificamente para São Paulo, 400 mil pessoas por mês tomam multa de rodízio. Será que essas pessoas já não estão meio que falando assim, olha, eu prefiro pagar para andar com meu carro naquele dia? Será que a gente não poderia transformar, então, o rodízio de São Paulo, que hoje você toma uma multa alta, que você ganha pontos na carteira, por um esquema de pedágio urbano, que talvez muitas pessoas preferissem, né? Então, a gente tem ali várias pessoas que hoje tomam multa de rodízio e estão dispostas a andar e a pagar por isso. A outra questão é a questão da tropicalização, né? Você citou o Uber, e hoje, eu até falei na apresentação, né, que a gente não tem nenhuma cidade que implementou de fato o pedágio urbano aqui no Brasil, mas a gente tem um semi-pedágio urbano no caso do Uber, em São Paulo mesmo, porque a tarifação que foi no momento da regulamentação, foi implementado um pedágio urbano, então todos os motoristas, né, e os passageiros indiretamente de Uber, eles estão pagando cerca de 11, e é uma tarifa um pouco variada em relação ao local da cidade e a faixa horária, mas é algo entre 11 e 15 centavos por quilômetro que se roda. Então, é até um pedágio mais eficiente e mais sofisticado do que a gente vê em Londres, em Singapura, porque lá você vai pagar para entrar na zona, independente se você vai rodar 1 quilômetro dentro dessa zona, ou se você vai rodar 100 quilômetros ali dentro, você está pagando uma taxa fixa. E aqui em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, implementou-se, então, um pedágio urbano variável para os motoristas de Uber, sendo que isso não impactou, né? Isso foi transferido para as pessoas que estão pagando as corridas. Então, acho que foi uma tropicalização interessante que foi feita aqui na regulamentação do Uber em São Paulo. E aí, por fim, a gente sabe que tem uma dependência muito grande hoje em dia do automóvel, né, para o uso nas grandes cidades, ainda mais porque a gente tem uma estrutura de cidade que a periferia, os locais mais distantes são locais, às vezes, mais pobres e com serviços de transporte público coletivo mais deficitários. Mas o pedágio urbano pode ser visto como uma maneira de virar esse jogo, né? De você conseguir ter mais recursos para investimento no transporte público e a curtíssimo prazo. Tem coisas que foram implementadas em várias cidades, como corredores, faixas exclusivas, que podem ser implementadas rápido e elas dão um ganho de tempo e um ganho de viagem muito grande para as pessoas, mesmo as pessoas da periferia. Então, eu vejo como uma complementariedade. Eu acho que a gente consegue tropicalizar essa política, por mais que hoje a gente só tenha exemplos de países do norte, né? Tainá e Marina, né? O André, ele fez uma pergunta no chat. Basicamente, muito do que ele perguntou, ele até escreve isso, faz parte da pergunta do Paulo também. Mas ele escreve o seguinte: gostaria de saber, apesar de não termos o pedágio urbano no Brasil, há propostas mais concretas nas cidades, no sentido de onde seriam cada pedágio e a forma de pagamento. E quais são os desafios disso, especificamente para as regiões metropolitanas? Basicamente, eu acredito que ele queria saber qual é o desafio da implantação do pedágio urbano para as regiões metropolitanas do Brasil. Acredito que seja aí. Eu conheço muito o caso de São Paulo, né? Que a gente já tem um rodízio numa região muito específica, então seria até que simples a gente trocar uma política de rodízio por uma política de pedágio urbano nessa mesma região, né? Mas em outras regiões metropolitanas que, dependendo, não tem já nenhuma política de restrição, não sei como seria, mas eu imagino que você consegue definir o centro das cidades, né, as regiões de maior atração de viagens e que tem mais congestionamento, e aí você criaria, então,
um perímetro nessas regiões para que... pode completar, né? Não, eu só ia falar que no caso do Rio, quando você falou desse perímetro, a gente já teve esse perímetro, por exemplo, para restrição de caminhão na época de obras do centro. A gente tem acessos já bem definidos, onde na época eram colocados radares e era proibido caminhão, por exemplo. Então, a cidade já tem esse perímetro. Eu acho que toda cidade metropolitana já deve ter esse perímetro mais definido, né? E aí é importante, deixa eu só concluir, é importante que a gente não precisa que a pessoa seja cobrada só quando ela cruza o perímetro. Ela pode ser fiscalizada e receber a cobrança em qualquer radar dentro do perímetro. Então, hoje as cidades têm uma estrutura de radar grande, e aí a diferença entre cordão e área. Então, um esquema que é melhor é o esquema de área, que você cobra por toda a faixa, não só no cruzamento. É só para dizer que nós provavelmente seremos redirecionados em 9 segundos. Muito obrigado a todos pela contribuição. Infelizmente, a gente não